João Jorge, vocês fazem uma coisa que eu acho fantástica, entre tantas outras coisas, mas é que é um ensaio toda terça-feira, que está há quanto tempo no ar? Agora há 22 anos. 22 anos, toda terça-feira existe um ensaio, é o único ponto de referência. Eu bato essa tecla o tempo inteiro, as coisas têm que se repetir na Bahia para se criar calendário, as pessoas saberem, as pessoas entenderem que existe aquilo e poderem ir até lá. Como é manter durante 22 anos e o que é essa bênção para Salvador? Bem, a Bênção era um evento que já existia a partir da igreja de São Francisco de Assis, onde a moçada se reunia do lado de fora. Isso começou no século XIX, porque não podia entrar na igreja, e a multidão da população negra ficava ali. E foi uma referência para o movimento negro, no Terreiro de Jesus, na Cantina da Lua. E a partir de um certo período, nós ensaiávamos ao domingo. Às terças-feiras a gente passou a ensaiar cobrando R$1. Na primeira terça-feira não foi ninguém. Então ficamos lá jogando dominó, ficamos lá jogando baralho, né? E lá dizendo, ele. poxa, não vai dar certo. O grupo que se apresentava lá era o Sodré Samba, junto com a gente. E daí evoluiu para ser essa festa mix de baianos, turistas e da galera na terça-feira. Claro que ganhou uma dimensão de ensaio, festa, que é seguido hoje por muita gente que está em Salvador, mas é um pouco do que o Olodum faz sempre. Quando me pergunta qual é a novidade do Olodum, eu digo ensaio de domingo. Quando pergunta qual é a novidade, ensaio de terça-feira. Quando pergunta qual é a novidade, o FEMADUM, Festival de Música Afro Olodum, que homenageou Gil, Mãe Estela. Foi difícil formar esse calendário, cara? É o calendário anual que a gente tem. Em maio, Dia da África. Em junho, as atividades agora da Torcida Brasil Olodum. Em julho, a Festa da Independência. Ou seja, nós somos a primeira organização afro-brasileira da Bahia a ter um calendário de dezembro a dezembro. E esse calendário é a persistência do Olodum dentro do Maceió Pelourinho. Importante isso, ó. 99% das nossas atividades são no Maceió Pelourinho. Os dois prédios da escola ficam no Maceió Pelourinho. Os seminários são realizados no Maceió Pelourinho. Os visitantes que nós recebemos, vão receber agora The Platers no dia 10. Legal, legal. Vamos ser recebidos no Maceió Pelourinho. Spike Lee filmou no Maceió Pelourinho. Damian Marley no Maceió Pelourinho. Ray Lema. Michael Jackson foi lá. Desmond Tutu Que foi no Maceió Pelourinho. Então, quer dizer, por que a gente faz isso? A gente fez do Pelourinho um polo agregador da contemporânea cultura afro-baiana e da contemporânea cultura afro-brasileira. Os prédios são antigos, são a cultura portuguesa. A vida, ela é afro-indígena, ela é afro-americana indígena, afro-europeia indígena. Isso que a gente acha bacana. O Pelourinho é um lugar também do rock, é um lugar também da música emergente. As praças precisam ser liberadas para todo mundo fazer coisas lá. A Bahia precisa ir ao Pelourinho, porque se o romano não for o Coliseu, se o cidadão inglês não for o Big Ben, se o cidadão chinês não for a Grande Muralha, ou o Templo da Paz, são os ícones que nós precisamos amar e abraçar. Eu vou ler uma série de comentários aqui, se você responder cada um, a gente não termina o programa hoje. Aí eu vou ler, você tá se esculhambando o entrevistado. Aí não, tá esculhambando, porque o Sacramento tá esculhambando o entrevistado. É porque faltam Tem que ter 10 mais minutos respeito. e tem muita coisa aqui. Respeito, a gente difícil fazer a pauta. Aí Diga. você vê o que você vai responder Tá aqui. Vou dar uma lida geral pro povo. Tem aqui, professor Aguinaldo. Uma pergunta ao entrevistado. Você fala da falta de negros na política baiana, mas quantas vezes o Olodum trouxe para a Bahia negros ditadores e provocador de matanças homéricas em suas terras, a pretexto de ter negro no poder? E a vice-prefeita é branca por acaso? Tem também... José Jorge fala aqui. Senhores, boa tarde, eu sou negro e não suporto... Isso aí já li. Tem Paula, a resposta que você deu sobre mulheres machistas foi uma aula, eu aplaudi. Não sei se para quem ele está falando isso especificamente. Roberto Lopes, queria saber como o Olodum foi capaz de desrespeitar uma grande força do Estado, o Esporte Clube Vitória. Foi intencional, de tão bizonho parece. E tem, não agravando a todos, eu sou testemunha, minha filha estudou em cursinho que a maioria da turma era um negro, era negra, não sei, não entendi. São todas Vamos lá então rapidinho para facilitar. Primeiro, esculhambar minha vitória, não faça não, calma, vamos pelas pessoas que o Olodum trouxe. Que eu saiba, Nelson Mandela e Desmond Tutu nunca foram ditadores. Foram pessoas que lutaram contra o apartheid. Spike Lee é um cineasta americano que fala e critica os Estados Unidos. Todos ativistas, né, irmão? Então, nós temos ativistas, né? Está havendo algum equívoco com isso. A história do Olodum é uma história de liberdade. Nós trouxemos a Bahia pela primeira vez para a casa do Olodum, Alfa Blonde. Não pode me dizer que Alfa Blonde é ditador, pelo contrário, recebeu uma bala Jerusalém, por sua música, por coisa, né? Com relação ao que eu falei sobre o machismo, a homofobia e o racismo, tem a ver com essa historiadora alemã, Arendt, e tem a ver com Foucault, tem a ver com Bourdieu, tem a ver com Frantz Fanon, com Malcolm X, que pensaram como a opressão faz a repetição, a reprodução desses valores. Então tem a ver com isso. Por outro lado, o Olodum não é a solução para tudo. A Bahia e o Brasil têm muitos problemas, nós somos uma alternativa.
Falou-se aqui de Raul Seixas, uma alternativa. Falou-se de Tim Maia. Gilberto Moreira Passo Gil, uma alternativa. Mas nem sempre essa alternativa consegue resolver as coisas de um país, de uma nação. Sim. Veja, Mandela não acabou com o apartheid do ponto de vista formal. Ele deixa de existir legalmente, mas continua sobrevivendo aquilo que se organizou. E quando nós comparamos com outros países e tudo, porque é uma ciência, o direito comparado, a sociologia comparada, para você estabelecer parâmetros. Eu não estou dizendo que a Bahia é pior, Salvador é pior. Pelo contrário, eu estou dizendo que há soluções para a Bahia, para o carnaval, para a cultura, para o entretenimento, que não passa só pelo prefeito e pelo governador. O fato de a vice-prefeita ser negra pode ser respondido agora. Um vereador do partido dela está propondo que seja proibida os sacrifícios e as oferendas do candomblé, que mexe com religião e com a cultura, que é inclusive inconstitucional. Vamos ver qual é o posicionamento que ela vai ter enquanto vice-prefeita. O fato de você ter mulheres no poder ou negros no poder nem sempre quer dizer que o país muda a forma. O presidente Barack Obama é um exemplo. Ele é um homem negro, família negra, mas necessariamente os Estados Unidos ainda é um país imperialista e mais do que isso, tem dentro de si um profundo preconceito contra latinos, contra asiáticos, contra africanos e tudo. Nós não estamos aqui apresentando através do Olodum soluções ideais, não. Pelo contrário, nós estamos aqui dizendo, olha, se aproxima 35 anos, que será em 2014, nós vamos celebrar com um programa chamado Kwanzaa, que é um programa surgido nos Estados Unidos, de Roncarenga, que envolve um grande rio de Angola, o nome da moeda de Angola, que é a celebração de comunidade. Nós quatro aqui estamos falando como baianíssimos. Isso quer dizer que falamos de um lugar para o mundo. E falamos do mundo para um lugar. Pois é, mas vamos agora de agenda, que hoje é sexta-feira e tem muita coisa rolando.